Agora, uma igreja dividida, em contenda, em divisão, uma igreja que há pecado nela, ela influencia a espiritualidade de todos que estão envolvidos nela. Só usa a expressão que Paulo diz, fracos, ou seja, pessoas que estão fracas na fé, pessoas que estão doentes, enfermas, e pessoas que estão dormindo, mortas espiritualmente, ou tanto mesmo fisicamente. Os irmãos podem tomar seus assentos. Hoje nós vamos falar da lição de número 10. O texto da lição de número 10 é a promessa da proteção divina. Como esse texto, nós vamos usar dois textos, nós vamos trabalhar aqui hoje muito sobre batalha espiritual. Então, hoje eu fiz coloquei ali, até mesmo na lição de hoje, eu não coloquei o mesmo título aqui, eu coloquei batalha espiritual. Nós vamos trabalhar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre Efésios capítulo 6 e Salmo de número 91. Amém? Os irmãos abriram aí. Café, aí ficou bom demais. Cafézinho. Amém? É a lição 10. Aquele slide ali, amado, é só para nós, só um complemento de algum significado de algumas coisas que nós vamos falar aqui, tá? Não é assim um resumo igual o presbítero Eliezer tem costume de fazer, não. É só para uma compreensão melhor de algum significado, de algumas coisas que está aqui dentro do texto aqui que nós vamos falar, tá? O texto aura aí diz o seguinte: porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. A verdade prática, Deus promete sua divina proteção, todos que são fiéis à sua palavra. A gente precisa já de início ter uma fé e uma convicção de que Deus é quem nos protege em tudo. Deus ele é tão misericordioso que até o ímpio, por mais perverso que ele seja, Deus ainda guarda ele. Você deve já ter presenciado aí gente que não serve a Deus, que não é fiel a Deus, mas Deus livrando de várias ciladas do diabo, livra da morte. Então, Deus ele é protetor, porque tem tudo o tempo certo, a hora certa, o tempo certo. Agora, para aqueles que são fiéis a Ele, a Bíblia fala que tem um anjo acampado ao seu redor. Os dois textos que nós vamos usar aí, para a leitura bíblica aqui em classe, é o Efésios 6, versículo 10, e o Salmo 91. Creio que os irmãos já conhecem, mas vamos fazer a leitura do texto aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Efésios 6, 10. Mas nós vamos trabalhar isso mais à frente aqui. Vamos ler o Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão,
nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Né? Primeiro aqui nós temos os Efésios capítulo 6, que vai falar sobre as armaduras. Eu até coloquei aqui, professor, você pode colocar aqui para mim uma imagem de uma armadura? Quem já leu o livro de Efésios capítulo 6, vocês vão ver lá Paulo falar sobre as armaduras de Deus. Aquilo ali é só uma noção para vocês entenderem. Não é que a gente está revestido com aquela armadura de aço, não, amado. Entenda isso. Mas é só uma noção básica para você entender. Nós não estamos revestidos dessa armadura de aço no sentido literal, físico, porém, no sentido espiritual. E cada peça daquela armadura, ela tem um significado diferente, um significado espiritual, e nós vamos trabalhar sobre isso aqui hoje. Então, às vezes, quando você for ler Salmo, Efésios capítulo 6, né, quando Paulo for falar de cada peça daquela armadura, você vai entender como se revestir disso de forma espiritual. Vou deixar essa imagem para os irmãos aqui, colocar na mente, né? Que quando você for fazer a leitura de Efésios em casa, você vai ter sempre essa imagem na mente, assim, para entender melhor. A introdução diz o seguinte: nesta lição tomamos Efésios 6 e Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas dos malignos contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás, seus demônios, uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho. Não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo Jesus. A igreja, num contexto geral, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela está em batalha espiritual. Não podemos negar o fato. E o diabo, ele vai investir pesado com as suas ferramentas, com as suas armas, contra a igreja. O intuito de Satanás é nos derrubar, é acabar com a nossa existência sobre a terra. Mas, né, ele não pode ultrapassar as barreiras, os limites que Deus estabeleceu. Eu falei isso aqui uns tempos atrás, o pastor Marcelo tem até frisado aqui diante das suas pregações, que o próprio Deus, ele restringe tanto o pecado, né, do homem, para ele não exceder além do limite, mas também Deus restringe Satanás também em suas ações contra as nossas vidas. Agora, uma outra coisa que precisamos também entender é que a nossa luta não é contra carne e sangue. É isso que nós precisamos entender isso. O que Paulo está querendo dizer? Que a nossa luta não é física, tá? Nossa luta é espiritual. Embora o diabo vá usar um corpo físico, a gente tem que entender o que está por trás disso, né? Qual é a investimenta do inimigo que está por trás, o que ele está querendo fazer, aonde ele está querendo nos atingir, qual área que ele está querendo pegar nossas vidas. Eu te recomendo um filme que saiu, não sei quanto tempo, mas que ele retrata na íntegra a atuação, usar um corpo físico, chama Nefários. Não, nunca vi. Nefasto. É um filme para crente ver. Não é vasto? É nefasto em português e no original é Nefários. Eu consegui encontrar como nefasto. Eu sei que na Amazon tem e na minha antena também, no Ondemento tem. E eu assisti, eu fiquei impressionado como retrata a atuação e assim, eu não vou falar, não, é para crente ver. Não é série, é filme. É para crente ver. Vamos assistir, né? Vai colocando aí na listinha. Já vi a capa e uma sinopse. Eu vi também, passa direto. Eu tinha evitado ver, eu achei que fosse alguma coisa, mas eu evitei ver. Interessante.
Então, olha só, da mesma forma que Deus ele nos protege, né? O diabo ele investe através de um corpo físico, porque ele não vai aparecer para você de forma literal e falando, vem brigar comigo. Não, não é. Ele vai usar um corpo físico, ele vai usar pessoas que são servos dele, ou nem precisa ser tão servo do diabo, amado. Ele usa até mesmo os próprios crentes, a gente precisa entender isso. Pessoas que recebem setas na cabeça, dardos inflamados do maligno, e dão brecha, espaço para o inimigo atuar aí para abalar a sua fé, a sua estrutura, né? Pode falar, irmã. Isso é verdade. E outra coisa, Deus, além de colocar os anjos do diabo, os anjos dele para nos proteger, Deus nos disponibiliza armaduras espirituais para sabermos lutar essa guerra espiritual. Então, se a guerra é espiritual, nós temos que ter armadura espiritual, não uma armadura física. Nós vamos trabalhar nisso mais para frente aqui. Amém? Vamos ao tópico 1 aqui. Proteção espiritual contra o inimigo. A proteção, há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Você está diretamente envolvido. No momento em que você se alistou para essa batalha, para o quartel-general de Deus, você já se envolveu numa batalha, numa guerra espiritual. Não adianta. Você agora é alvo. Você é alvo do diabo. Ele vai querer te derrubar de qualquer jeito, porque ele sabe que você é uma ferramenta, é uma arma poderosa contra ele. Então, você já está envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve, olha só, hostes espirituais da maldade, ao mesmo tempo quais as armas do Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual, tá? Guarde isso aqui. O diabo, amado, nós vamos falar isso agora, mas agora no próximo tópico aqui, você pode até mudar, professor, para mim? Porque o diabo, a gente acha que o reino de Satanás é um reino desorganizado. Não é. O império do inferno é um reino organizadíssimo, né? Com hierarquia e tudo. É sobre essas hierarquias que nós vamos falar agora, tá? Para nós entendermos. Jesus falou isso. Quando eles chegaram para Jesus e disse que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, Jesus falou, reino dividido não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, como subsistirá o seu reino? Né? Então, o reino do diabo tem hierarquia e é organizado. Assim como também o reino de Deus tem hierarquia e é organizado. O reino do homem tem hierarquia, muitas das vezes é desorganizado. Essa é a realidade, né? Mas nós, como igreja, com o entendimento da palavra, podemos organizar isso, colocar isso no seu devido lugar. Amém? Eu vou ler esse tópico, nós vamos explicar aqui como é que o significado do que é os principados, potestades, para nós entendermos. Isso vai falar sobre a hierarquia e aonde eles atuam nisso. Vamos lá. Tópico 2 diz, inimigos espirituais em Efésios. O apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos da maldade liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipe das trevas desse século. Demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Legião de demônios preparado para destruir a vida espiritual dos crentes da igreja.
e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja em Cristo. Jesus fez uma promessa, todos nós sabemos, que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Porém, o diabo ele vai trabalhar o tempo todo para impedir o avanço da igreja, o progresso da igreja, né? E nós precisamos entender isso, né? Vamos lá, vamos entender o que é principados, porque é a primeira coisa que Paulo usa aqui, principados. A palavra no original grego é archai, que significa começo ou autoridade principal. Refere a seres espirituais de alta hierarquia no reino das trevas, que exerce influência ou governo sobre território ou aspectos específicos do mundo. Olha só, eles são uma autoridade principal de alta hierarquia, né? E eles exercem influência sobre governo, sobre território ou aspecto específicos do mundo. Então é aonde os principados, eles estão numa hierarquia elevada, né? E eles têm os lugares certos aonde habitar, os lugares certos aonde atuar, né? Ele vai atuar em governo, territórios e lugares específicos do mundo. Então você entende que não é todo principado, né, que está atuando. Vamos lá, nós vamos falar isso mais para frente, mas demônios que lutam contra a igreja é porque eles recebem ordem de hierarquias, de governos espirituais, demônios que estão numa hierarquia mais elevada, para atuar. Eles não chegam aqui simplesmente e vão falar assim, hoje eu vou pegar a vida do Marcos, eu vou infernizar a vida do Marcos, ou vou trabalhar contra a igreja do Evangelho pleno para destruir. Não é esses demônios que decidem fazer, eles recebem ordem para fazer. A ordem de Satanás é, acaba com a igreja, né? Mas eles estão debaixo de uma autoridade, esses demônios menores, né? E nós precisamos entender isso, que a nossa luta é contra demônios que são poderosos, tá, amado? Vamos lá. Ainda tem outra, que fala assim, contra principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial. Sistema mundial. Os irmãos sabem que o sistema hoje, como é que está, né? Tem um sistema mundial aí que está sendo Tem. governado por... Na realidade, o sistema já está preparando o espaço para o anticristo entrar, né? Então, olha só, é tão organizado o negócio, amado, é tão organizado que você vê que nem mesmo a igreja, embora a igreja precise entender o lugar de posição que Deus colocou ela, porque o problema hoje é que o diabo conseguiu, vamos dizer assim, amortecer a nossa fé, um bocado, tirar um pouquinho da nossa autoridade espiritual, porque a única autoridade que pode deter o reino das trevas é a igreja, tá? É a única autoridade. Não tem presidente da república, presidente da China, o presidente dos Estados Unidos, não existe ninguém que tem mais poder de autoridade a não ser a igreja sobre a face da terra. Não existe. O problema é que nós não sabemos o lugar em que Cristo nos colocou, a posição em que Cristo nos colocou depois de uma vez ter entregado a nossa vida para Ele, ter sido comprado pelo sangue que Ele nos comprou, né? Nos devolveu novamente a nossa identidade original, nos colocou assentado nas regiões celestiais e nós não entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Aí o diabo entra, manda lá um demônio chulé, por assim dizer, ele vai lá e faz uma arruaça numa igreja, que conhece o Evangelho, que conhece a palavra, que prega a verdade, e ele consegue chegar aqui e destruir. Vamos dizer assim, aqui não, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Chega numa igreja e consegue destruir, né? Então, a igreja ela tem poder e ela tem autoridade. Vamos lá. Se nós quisermos, se a igreja quiser, eu vou falar se ela quiser
ela muda todo esse cenário do Brasil aí, no estalo de dedo. É só ela entrar em oração, em santificação a Deus. Acabou. Deus fala, agora deixa que eu vou resolver o problema do Brasil. Rapidinho, aí esse problema aí que nós estamos vendo aí é resolvido. Aí vem prosperidade, vem paz, né? O evangelho vai ser proclamado, mas a igreja ela precisa tomar a posição diante de Deus e entender com quem que ela está lutando. Ela está querendo lutar muito no físico. Não vai vencer não, amado. Não adianta querer lutar no físico, é lutar a luta errada, é lutar a guerra errada. A nossa guerra é espiritual. Aí o diabo vai lá, prepara lá o prato, prepara lá a cilada dele, a seta manda, e a pessoa pega aquilo como algo físico. Em vez dela pegar e falar assim, opa, vamos resolver isso no joelho, isso é obra do diabo. Vamos resolver no joelho, vamos resolver no jejum, vamos resolver na oração, vamos resolver na paz, vamos resolver no amor. Aí o que ela faz? Ela vai querer lutar corpo a corpo, fisicamente. Isso é tudo que o diabo quer, é que você luta a luta física. Tudo que o diabo quer é que você não entenda o que é luta espiritual. Também tem, muda aí, sobe aí, ô professor, um pouquinho aí, fazer o favor. Vamos entrar agora no que é potestade. Você tem principados, você tem agora o que é potestade. A palavra potestade no grego é echousiai. Eu não sei falar muito em grego, não, que essas... Como é? Echousiai. Né? Traduzido como autoridade ou poder. É uma autoridade ou um poder. Tá? Refere à força espiritual maligna que tem permissão, olha só, lembra que eu falei no início da aula aqui? Permissão limitada. Vamos esperar o presbítero virar um pouquinho. Permissão limitada por Deus para operar em certas áreas. Essas potestades são subordinadas a autoridades mais altas, os principados. Então você tem as potestades que elas são subordinadas aos principados, que são uma hierarquia mais alta. Só que essa potestade, ela é limitada por Deus para operar em certas áreas. Por mais que a autoridade maior seja os principados, essa autoridade ela não pode exceder o limite que Deus estabeleceu, porque Deus é supremo. Deus é poderoso em tudo. O diabo não tem poder de ir além daquilo que Deus permite ele ir. Porém, existem os principados que estão numa hierarquia mais elevada, as potestades que estão abaixo deles. Elas atuam em áreas que Deus ainda, muitas das vezes, limita eles. Por quê? Porque Deus sabe que se deixar o diabo fazer o que quer fazer, ele destrói, amado, ele derruba. A gente precisa entender que o diabo, você não pode subestimar Satanás. Não subestime Satanás. Você lembra daquele texto de Judas? Satanás contendia com Miguel pelo corpo de Moisés. E o que Miguel fez? Miguel poderia pegar a espada e cortar ele no meio. Mas o que Miguel fez? O Senhor te repreenda. Né? Ou seja, o diabo ele queria pegar o corpo de Moisés e ali fazer com que o povo idolatrasse o corpo de Moisés. O corpo de Moisés foi escondido, o próprio Miguel escondeu aquele corpo. Né? Ou seja, Moisés morreu e ninguém mais viu Moisés. E o diabo queria o corpo para levar o povo à idolatria, só que Deus não permitiu. Né? O Miguel poderia ter travado uma guerra ali física com ele. Né? No sentido físico, eles são espirituais, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Aí ele falou, não, o Senhor te repreenda. Né? Ou seja, ele foi na autoridade que Deus constituiu para repreender Satanás disso. Então o diabo ele não tem poder para ir além daquilo que Deus estabeleceu. Tá? Sobe aí, professor, mais uma vez, fazer um favor. Dominadores desse mundo tenebroso. O grego é cosmocrátores. Acho que é isso mesmo, né? Estou lendo certo.
Mas eu olho para a Stephanie, porque a Stephanie, às vezes, ela me dá uma corrigida no português. Vamos lá. Que pode ser traduzido como governantes do mundo, ou senhores dos cosmos. Descreve espíritos malignos que operam de forma direta para manter o sistema do mundo longe de Deus, perpetuando pecado, idolatria, maldade. Mundo tenebroso aponta para a condição caída, corrompida do mundo sob a influência do pecado. Olha como é que está o mundo hoje. Quem atua por trás do pecado que está no mundo hoje, atrás da idolatria, da maldade, são os dominadores deste mundo tenebroso, né? Ou seja, eles que estão encarregados, embutidos para mexer em todo o sistema e muitas das vezes levar até mesmo os próprios servos de Deus, o povo de Deus, ao pecado da idolatria, da maldade, né? Por aí dizer. Nós falamos há umas aulas atrás sobre a idolatria, né? Sobre isso. Idolatria não é simplesmente você adorar uma imagem de escultura, não. Uma idolatria, muitas das vezes, é você satisfazer. A idolatria, na Bíblia, o que ela descreve no Novo Testamento, é a satisfação dos seus desejos, das suas vontades. Isso é uma idolatria para Deus. É por isso que a Bíblia manda nós mortificar os nossos membros do nosso corpo. É por isso que Jesus nos manda jejuar. Todas as vezes a gente acha que o jejum é só por causa de uma consagração, é uma consagração para elevar o espírito. Sim, é uma consagração que eleva o espírito e que mata a carne, né? Ou seja, você, através do jejum, você não vai satisfazer os desejos da sua vontade, e por isso o seu espírito é elevado a estar mais próximo de Deus. Então, quando você vê hoje o sistema do mundo que está longe de Deus, o pecado aumentando, a idolatria, a maldade, sabe que quem opera sobre esse sistema são os dominadores deste mundo tenebroso. Sobe aí, professor, mais uma vez. Hostes espirituais da maldade. No grego é pneumática, né? Refere-se a seres espirituais malignos, hostes ou exércitos que atuam promovendo destruição moral, espiritual e física. Essas forças são organizadas como um exército que serve a Satanás, né? A gente não sabe, a Bíblia fala que caiu assim a terça parte, mas você percebe, você sabe que existem pessoas que muitas das vezes ela carrega uma legião de demônios. Uma legião de demônios, o mínimo ali, acho que é 6.000 demônios, se eu não me recordo. E tem pessoas que carregam essa legião. Por exemplo, o demoniado de Gadara, ele havia uma legião. Não se sabe quantos demônios havia, mas se uma legião é 6.000, comparado a como é que funcionava a legião do Império Romano, significa que esse endemoniado tinha muito mais que 6.000 demônios dentro daquele corpo. Era 2.000 porcos. 2.000 porcos. Mas acontece o seguinte, porque eles acreditam ser a legião ela ser comparada mais ou menos a 6.000 demônios, porque eles fazem uma comparação com o Império Romano. Uma legião de soldados romanos era mais ou menos 6.000 soldados. Acredito que deva ser assim, mas pode ser menos, pode ser 2.000 demônios, pode ser 3.000. Mas legião se fala de muitos e milhares de demônios dentro de um próprio corpo. A Bíblia fala que ele arrebentava a corrente, amado. Mas será que foi só um espírito em cada corpo? É isso que não dá para entender, eu não sei. Eu vou te explicar, o motivo pela qual o demoniado, o diabo pediu para não mandar eles, porque o texto vai dizer, deixa que nós entremos dentro dessa manada e não nos manda para o abismo. O diabo ele tem medo do abismo, é uma fraqueza dele. O que o diabo queria? Segundo eu, a interpretação André. Conhece a interpretação André? Tem a interpretação King James,
Almeida, essa aqui é a interpretação André. Eu acredito que, pelo fato do diabo odiar o abismo, o diabo queria continuar dentro daquele território. Mas para ele continuar dentro daquele território, ele tinha que habitar num corpo físico. Por isso que ele pediu a manada de porcos, né? Você pode observar que o texto mais abaixo vai dizer que Jesus fala assim para ele, vai lá, quando aquele homem é liberto, e testemunha, pregue para os seus. Eles precisam ver que você é testemunha que foi liberto. Porque Jesus sabia. Porque, olha só, se Jesus expulsa aqueles demônios daquele território, não é a forma que Deus trabalha, não é desse jeito que Deus trabalha, porque é uma guerra espiritual. Porque é o seguinte, da mesma forma que existe a hierarquia do diabo, as hierarquias de Satanás, existem as hierarquias de Deus. Não tem jeito. O reino de Deus é organizado, o reino do diabo também é organizado. Só que a porta de entrada, quem dá acesso é eu e você. Você imagina se Deus expulsasse todos os demônios da terra? Vai haver um momento que Deus vai fazer isso, vai amarrar Satanás por 1000 anos, quando ele governar sobre este mundo. Satanás será amarrado por 1000 anos, então não vai ter força do diabo sobre os homens na terra. Se os homens chegarem a pecar no governo de Cristo, não aqueles que foram salvos, que já estão com o corpo glorificado, isso aí é uma parte escatológica, tá, amado? E eu não vou entrar muito nesse acesso, mas só que para complementar o que nós estamos falando aqui, vai ser por causa da natureza caída, tá? Porque a terra, a Bíblia fala que ela vai se multiplicar, os homens vão viver como árvore, como a idade das árvores, e por aí vai. Está lá no texto de Isaías lá. Porém, é por causa do pecado, é por causa da natureza caída, né? Mas Satanás não terá mais acesso para invadir a vida das pessoas. Hoje ele tem acesso, por quê? Porque ainda o plano de redenção não está todo completo. Jesus, ele operou uma obra de redenção na cruz em partes. Primeira obra, te libertando da culpa da condenação, tá? Ou seja, todos nascem com a natureza caída, em pecado. Então, todos precisam ser perdoados em Cristo. Então, quando você crê no Evangelho, você é justificado. O perdão se dá ali. Todo escrito de dívida contra a sua vida é apagado naquele momento, é lançado no mar do esquecimento. Você já não deve mais para Deus. Agora o seu pecado foi imputado na conta de Cristo e a justiça de Cristo imputado na sua conta. Justificação é declarar você justo. Deus muda a sua posição de condenado agora a inocentado. Você é justo por causa da justiça de Cristo. Isso se dá a libertação da culpa do pecado adâmico. Todos nós nascemos com culpa. Então, em Cristo somos perdoados. O segundo processo se dá na regeneração. O que é a regeneração? A nova natureza. Quem Jesus diz, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no meu reino. A regeneração, Jesus te liberta agora do poder do pecado. Do poder. Primeiro, ele te liberta da culpa, da condenação eterna. Em segundo, ele vai te libertar do poder. O pecado agora já não tem mais poder para dominar você. Ele vai ter acesso à sua vida, mas não tem poder para te dominar. É diferente, porque agora foi invertido. Você era escravo, hoje você não é escravo mais. Você agora é escravo de Cristo. Ele te conduziu, ele te deu poder. Poder para dizer não para o pecado por causa da nova natureza. Por causa da natureza de Cristo que agora é colocada em você por meio do Espírito Santo. Essa é a segunda etapa da redenção. Porém, a terceira etapa não se cumpriu, que é a libertação da presença do pecado. Ela só vai se dar na vinda de Jesus, onde Paulo diz que é incorruptível, se revestirá da incorruptibilidade, mortal da imortalidade. O pecado nunca mais terá acesso sobre nossas vidas. Isso só vai se dar na volta de Jesus. Mas enquanto tivermos aqui sobre a terra, nós precisamos entender que nós quem dá acesso tanto para a atuação do poder de Deus, do governo do reino de Deus sobre a terra, quanto para a atuação do governo de Satanás sobre este mundo. É você quem dá acesso, é você quem abre as portas, né? E Deus, ele respeita isso, por quê? Porque quando você vai lá para Gênesis, o texto de Gênesis vai dizer o seguinte, o próprio Deus diz para Adão, dominar a terra é sujeitai-a. Espera aí, ele deu a terra para o homem.
né? Só que quando Satanás se apresenta lá para tentar Jesus lá no deserto, ele diz: te dou todo o governo do mundo, todo o reino das trevas, se tu prostrar e me adorar, porque a mim foi entregue. Quem deu isso? Foi Deus? Foi o não, foi o próprio homem que entregou, porque quando lá em Gênesis foi criado, dominai a terra e sujeitai-a. Só que quando o pecado entra, o homem fala assim, é como se o homem tivesse dito assim para o diabo: toma a chave, você agora tem acesso à entrada no mundo. E é por isso que o diabo atua através do sistema para corromper o homem. Então, você vai ter aqui nesse mundo o reino de Deus, o reino dos homens, o reino de Satanás. Só que o reino dos homens, né, sobre este mundo, existe uma influência do reino de Deus e do reino de Satanás sobre o reino dos homens. Agora, a porta de entrada para o governo de Deus sobre este mundo é a igreja. Agora, a porta de entrada para o governo de Satanás sobre esse mundo são os ímpios. Então você vai ter essa guerra o tempo todo, constante, essa batalha, só vai depender de você. É por isso que se a igreja entendeu o lugar, a posição, o lugar em que Deus os colocou, amado, as portas do inferno não podem subsistir. O diabo vai atuar ali na esquina, vai atuar lá do outro lado, vai atuar em outra família, vai atuar em outro bairro, mas sobre a sua vida, por mais que ele tente, ele não vai conseguir ter influência e acesso para te derrubar. E o que é mais triste e lamentável é que tem um monte de crente caindo aí. Tem um monte de crente caindo e cai fácil. O diabo não precisa nem se esforçar muito para derrubar. Cai fácil, né? Tem mais outra aí? Não, pode voltar. Vamos lá, vamos voltar para o texto aqui. As armas espirituais do crente. Coloca lá no primeiro tópico lá para mim, sobre a peça das armaduras. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita, Efésios 6, 14 a 17. Uma armadura constituída pela seguinte arma espiritual: verdade. Essas são as armas que você vai conseguir vencer o diabo. Verdade, que no caso é uma armadura poderosa contra a mentira do diabo. Couraça da justiça, uma vestidura que protege os crentes dos golpes mortais da tentação do maligno. A preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra ataques do maligno. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nós encontramos, não podemos lutar contra a nossa própria força. Então entenda isso, todo crente precisa estar revestido: capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, lombos cingidos, escudo da fé, oração, que lá, ó, joelho, tá? Pés, calçada, preparação do evangelho da paz. Sem as armaduras espirituais, você nunca vai vencer o reino das trevas. Não adianta. Mas aí, como vamos provar que a nossa luta ela é espiritual? Primeiro ponto, capacete da salvação. Por que precisamos do capacete da salvação? Paulo está dizendo o seguinte: a sua cabeça, que é ali onde está o seu cérebro, que manda informação para todo o seu corpo, você precisa entender que a salvação tem que estar em prioridade na sua mente. Por quê? Porque o diabo ele vai lançar setas e dardos inflamados. E você precisa entender que a sua salvação, ela corre risco o tempo todo. Né? A sua mente, ali onde está que no caso ali é onde tem que estar a salvação, você precisa priorizar para você não pecar contra Deus, para você não errar contra o Senhor. Então, o capacete, a mente, ela precisa estar blindada, ela precisa estar protegida. Não só a mente, mas os olhos, o ouvido, a boca. Olha só, capacete, porque o capacete não protege somente o cérebro. O capacete, ele protege o ouvido, ele protege a boca, ele protege os olhos, ele protege os narizes, sentidos do corpo do homem, né?
Ou seja, se isso não tiver protegido, não adianta. Se você não tiver em primeiro lugar, você percebe que Paulo vai dizer capacete da salvação. Porque se você não tiver protegido aqui, seu corpo não está protegido, não adianta. Por isso que Paulo, quando ele vai dizer à igreja, ele vai, o mesmo texto que ele usa para escrever a carta aos Efésios, é o mesmo texto que ele usa para escrever aos Colossenses. Alguns acreditam que tanto Efésios quanto Colossenses é uma carta muito parecida, e de fato é. Ele também mandou essa carta ser lida na igreja de Laodiceia, que era também era próximo àquela cidade. Ele vai dizer a mesma coisa. Vocês precisam, eu oro a Deus para que vocês possam entender a vontade de Deus. Ou seja, ter uma compreensão ampla do que é a vontade de Deus. Quando nós temos uma compreensão ampla do que é a vontade de Deus, ou seja, nossos olhos serão voltados para Deus, nosso ouvido só vai ouvir aquilo que agrada a Deus, a nossa boca que vai falar aquilo que é agradável aos olhos de Deus, a nossa mente vai estar blindada. Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo, né? Ou seja, a mente vai estar blindada somente com as coisas de Deus. Amém? Pode falar. Uma coisa é certa, não tem a ver. Davi tinha 5 pedras numa funda. Ele acerta o corpo de Golias não morria. Verdade. Boa analogia. Ele foi aonde? Na testa, na fonte, né? Alguém ficou todo, perdeu o sentido dos olhos, do ouvido e da boca para cair. Gostei dessa interpretação. Então, a gente precisa entender isso, amado. Você estando com a cabeça protegida, você vai usar a couraça da justiça, né? Ele diz aqui que couraça da justiça, ou seja, couraça da justiça está revestido da justiça de Cristo. Jesus, ele disse o seguinte, ninguém pode ter uma justiça menor do que a dele. Jesus falou sobre isso. Ele disse, a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não podem herdar o reino de Deus. Nós temos que estar revestidos da justiça de Cristo, tá? De fazer aquilo que é justo, aquilo que é agradável aos olhos de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de justiça, uma vida onde Deus nos aprova e não nos reprova o tempo todo, né, amado? Ele vai falar também sobre o escudo da fé. A fé é uma coisa que, sem isso, você não agrada a Deus em nada. Justo viverá pela fé. Se você está de pé, é porque você acordou com fé. É o primeiro ponto. Se você está aqui, é porque você acordou com fé. Não tem jeito, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos viver por meio da fé. A fé é o que nos protege, porque o escudo, quando eles molhavam os dardos inflamados nas batalhas, eles molhavam nas flechas com fogo. E que o fogo molhava com fogo? Meu Deus do céu. Aquelas flechas, eles lançavam elas tinham fogo na ponta. E o que os soldados faziam? Emergia o escudo na água. Porque quando o soldado mandava aquelas flechas, os soldados levantavam os seus escudos e quando aquelas flechas de fogo batiam no escudo, apagava, porque a água apaga o fogo, né? Ou seja, isso é a fé. A fé, ou seja, não adianta o diabo mandar seta na sua mente, não adianta o diabo investir contra a sua vida. O que te mantém de fé e de pé é a fé em Cristo Jesus, e você precisa ter ela, estar revestido dela, né? Lombos cingidos com a verdade. O que é o lombo cingidos com a verdade? Amados, ou seja, era um cinto que eles usavam aqui, né? Que isso segurava toda a armadura na batalha. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Está falando de estabilidade espiritual. Tem pessoas que é desequilibrada espiritualmente. Não tem essa verdade sobre a sua vida. A Bíblia descreve que o diabo é pai da mentira. O diabo é pai da mentira. E muitas das vezes as pessoas preferem viver na mentira do que na verdade, preferem acreditar na mentira do que na verdade. Ou seja, a verdade é seu ponto de equilíbrio, é a sua estabilidade. O diabo ele não pode pegar a tua mente e falar que
pregar uma inverdade, sendo que você tem a palavra de Deus, que é a própria verdade. Jesus é a própria verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nada pode contra a verdade. Você acha que nós vemos esse mundo aí, do jeito que está esse mundo aí, o Satanás agindo, essa mentirada que esses caras arrumam aí para prejudicar o próximo, prejudicar a igreja, né? Você acha que isso vai prevalecer? Nunca. Eu nunca vi a mentira vencer a verdade. Ela pode, parece que ela está, vamos dizer o seguinte, parece que ela está dominando o território, parece que ela está tendo mais visibilidade, credibilidade, mas nunca vai vencer, amado. A verdade, ela sempre prevalece, não adianta. Então é o seu ponto de equilíbrio, é o que segura você, é o que te dá estabilidade diante das adversidades da vida. Paulo vai dizer o seguinte também: pés calçados do evangelho da paz, ou seja, você precisa ter o evangelho sobre a sua vida. Você tem que estar calçado com o evangelho. O que é o evangelho? É a boa notícia. Cristo veio, morreu pelos seus pecados, ressuscitou o terceiro dia e vai voltar para buscar a sua igreja. Então essa é a verdade que nós precisamos dar. Ele não me libertou da culpa, da condenação, me libertou do poder do pecado, e em breve me libertará da presença do pecado. Esse é o evangelho, amado. Você vive para isso. É isso que prega aí hoje em dia, né? Vem para a casa de Deus, você vai ter prosperidade, você vai ter dinheiro, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E aí as pessoas ficam aí com essa falsa ilusão, acreditando que isso é o evangelho. Não tem jeito. A festa é obra é morta. Muita gente pensa que é falhar. Eu vou fazer para casa. Não é essa obra que nós temos que ter, não é verdade? É verdade. A festa é obra morta, porque a pessoa fala que tem fé, mas não discute da fé. Então quer dizer, por exemplo, eu falo que tem fé, mas eu duvido da palavra. Essa é a fé morta. A fé sem obra é a fé sem obra, ela é morta. Quer dizer, uma obra morta, porque eu tenho fé, mas eu não acredito que o Deus pode realizar um milagre na minha vida. Verdade, creio. A Bíblia também, quando fala fé sem obra, ele está falando também sobre a questão do relacionamento com o próximo. O Tiago está usando a expressão de uma obra social. Você prega que a pessoa está precisando do alimento, você prega o evangelho para ela, mas não dá o alimento. Né? Você tem que também dar o alimento que a pessoa precisa. Está desempregado, tem que fazer o meio de ajudar aquela pessoa. Né? Então, a Bíblia também fala sobre essa questão de fé sem obra. E por último ali, amado, é o quê? Orando em todo o tempo. Eu não conheço ninguém que fica de pé sem orar, amado. Não conheço ninguém que fica de pé sem orar. Você pode ter certeza, quem não tem vida de oração, nos próximos 2, 3 anos, não aguenta esse mundo mais não. Não aguenta pressão mais não. O mundo, você pode observar que ele só está indo de mal a pior. E Deus está permitindo o nível de moralidade crescer, o pecado. Aos poucos, Deus vai liberando, vamos assim dizer, Satanás para atuar com mais influência, com mais poder. Né? Por quê? Porque é nesse momento que Deus vai levantar os seus. É nesse momento que a fé dos verdadeiros, dos santos, serão provada e testada. Nós seremos passados como fogo, pelo fogo, amado. Então, o crente que não ora, como é que fica difícil ele manter de pé? Ele não vai aguentar a pressão do pecado, não. Ele não vai aguentar. Aí você fala assim, poxa, eu saio de casa todo dia, eu faço oração. Amado, quando eu falo de oração, Jesus ele explicou o que é oração. É secreto, é quarto fechado, é ali, sem Deus, no particular. Isso é oração. Fazer aquela oração básica, Senhor, abençoa meu dia, que meu dia seja abençoado, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Isso é oração, não. Deus, ele está nos chamando para o secreto. Vamos entender, olha só, vamos lá para o Getsemane. Você acha que se Pedro, Tiago e João tivessem orado 1 hora, teria traído Jesus? Porque a gente quer falar que Judas traiu, mas todos traíram, porque a hora que eles perceberam que o circo ia fechar, que Cristo ia ser preso, todos fugiram, deixou ele sozinho. E Jesus falou, vocês vão cair em tentação, tá? Vigiai e orai, para que não caís em tentação.
Em seguida, eles caiu, porque nem 1 hora eles puderam vigiar com Jesus. Jesus pediu deles 1 hora, ora comigo pelo menos 1 hora. Mas não, eles não perseveraram em oração e por isso ali abandonaram Jesus ali nesse momento ali. Amém? Deu para os irmãos entenderem? Quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Vamos lá. 2 aqui, maravilhosa proteção de Deus. A proteção, tá, aqui nós concluímos então sobre a armadura espiritual. Para os irmãos entenderem sobre essa primeira parte de Efésios 6, vamos agora entrar no Salmo 91. A proteção de quem se relaciona com Deus. Todos conhecem o Salmo 91. Eu acredito que a maioria que deve ter essa Bíblia aberta em casa, né? Essa página aberta. A maioria, falei a maioria, que acusação feia, hein? O presbítero Eliezer já fez, opa, eu não. Mas era, amado, isso aí é uma crença antiga. Nossos pais acreditavam que ser uma Bíblia aberta lá do Salmo 98 espantar demônio. Espanta demônio não, o diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Até verdade, até citou o Salmo. O diabo não tem medo de Bíblia aberta, não. O diabo ele tem medo de crente que se santifica, crente que ora. Isso aí, ele fala, esse cara é perigoso, não dá para mexer muito, não. Crente que quer expulsar o diabo com a Bíblia, que a Bíblia está aberta, sai. Não vai funcionar, amado. É pela autoridade. Olha só, eu já ouvi pessoas que vai expulsar demônio, o demônio se manifesta, ele vai pegar a Bíblia e começa a ler versículo. O diabo não vai sair com ler de versículo. Se bobear, o diabo até ajuda ele a ler o versículo. Não vai, é pela autoridade, os deu-vos de poder. Sobre serpentes e escorpiões. É pela autoridade do Espírito. Você está entendendo? Que nós expulsamos os demônios. Mas para ter autoridade, essa autoridade ela ser respeitada no reino das trevas, tem que ter uma vida de oração e santificação. Porque o diabo também não gosta de respeitar crente que não se santifica e não ora não, amado. Isso aí o diabo não respeita não tem autoridade nenhuma. É a mesma coisa de um pai querer chamar a atenção do seu, vamos dizer assim, de uma pessoa que está errado, sendo que dentro de casa ele não cuida dos filhos quando precisa cuidar, entendeu? Então a autoridade dele está praticamente amortecida, não tem como. O diabo ele sabe quem tem autoridade. Vamos lá, tem lá um texto de Atos dos Apóstolos, aqueles filhos de Cefa lá que tentou expulsar um demônio. O diabo disse, eu conheço Paulo, sei muito bem, não, eu conheço Jesus Cristo, sei muito bem quem é Paulo, e vocês, quem sois? Mas eles usaram o quê? O nome de Jesus para expulsar, mas o diabo não reconheceu a autoridade deles. Aí o que o diabo fez? Poçou daquele corpo que estava lá e, couro no lombo do 7. Não adianta, amado. O diabo, quem já mexeu com batalha espiritual, com negócio de expulsão de demônios, sabe? O diabo tem hora que ele resiste. Ele resiste. Ele é aquele ser que não é do nome de Jesus sai, que ele vai sair de imediato. Ele vai tentar reagir, ele vai tentar resistir, ele vai tentar dizer que você não tem autoridade. Ele quer ver medo em você. Isso, falou tudo. Quer mexer na sua fé. E se você não prevalecer ali, você não permanecer firme ali, ele vai chegar uma hora que ele vai falar, não tem jeito, ele entendeu quem ele é, não vou vazar. Né? Então, o que acontece? Então, nós temos que estar pronto para isso, a gente não sabe. Né? Então, não adianta, amado, a gente querer achar que um livro aberto de Salmo 91 vai expulsar ele. Só que aquele salmo foi escrito para quê? Para ser vivido. Você precisa ter uma experiência com aquele salmo. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Né? Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança. Por isso, Ele nos livrará do perigo de segurança e nos dará proteção.
Nos períodos de intensa batalha espiritual, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação, né? Você pode ter certeza absoluta, com Deus, né, você está protegido do diabo. Com Deus não tem como o diabo falar assim, eu vou vencer, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai atuar onde? Na sua fé. Porque ele sabe que sem fé você não agrada a Deus. Sem fé você fica vulnerável. E o que o diabo está fazendo? Está encontrando muito crente sem fé, amado. Na igreja. Tem gente na igreja que não tem fé. O diabo está entrando dentro da igreja, está dividindo a igreja. Isso é falta de fé. Isso só revela o nosso nível de fé. Isso é o nosso nível de fé. Porque a gente acha que fé é somente acreditar em Jesus, que Ele existe, que Ele é o nosso Salvador. Não, é muito mais do que isso. É a vivência intensa pela palavra de Deus, né? Ou seja, em partes cremos e em partes não cremos. A fé é algo que tem que ser experimentado. Fé, ela é um relacionamento tanto no vertical como no horizontal. A gente precisa entender isso. A fé não é algo que você só declara, é algo que você vive, externiza isso, né? E é isso que nós, como igreja, precisamos entender, porque para nós estarmos no esconderijo do Altíssimo, como diz Salmo 91, para estar debaixo da proteção de Deus, para que 10.000 caia à nossa direita e 1.000 à nossa esquerda, nós precisamos estar alinhados com o propósito e com a palavra de Deus. Então, é isso que nós precisamos entender, porque isso é ser igreja de Jesus Cristo. O problema é que a igreja está vulnerável ao mundo espiritual, a igreja no contexto geral, amado. É geral. Ela está vulnerável ao mundo espiritual, o diabo está entrando, o diabo está rindo, está brincando, mas está rindo. É como se o diabo falasse, esse aqui eu vou brincar, é como uma criancinha, esse eu vou fazer o que eu quiser, né? Está entrando, está atacando, as pessoas ficam, passou por um probleminha qualquer financeiro, é motivo de abandonar Jesus. O irmão olhou torto para ele, não cumprimentou, porque o irmão está voado, nossa, o irmão está com raiva de mim, vou mais na igreja. Essas coisas simples, coisas insignificantes, sabe? A gente deixa ser influenciado muito fácil pelo reino das trevas. Vamos brindar a nossa mente. Aqui é o nosso campo de batalha, né? A gente precisa, Jesus nos chamou para paz de espírito, nos chamou para ser feliz. A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é alegria. Nós temos que ser felizes, amado. É aqui, ó, esse momento de reunião aqui, ó, é momento de felicidade, é momento de nós regozijarmos, é momento de nós compartilhar fé mútua. O que é isso? Nossa, irmão, ó, Deus me deu um livramento, eu quero contar para fortalecer a sua fé. Nossa, eu quero testemunhar outra coisa também. E isso e aquilo, isso é fé, sabe? Isso é compartilhamento, é unidade, né? Só que um dia eu estava parando, eu estava observando uma situação. Falei, meu Deus, como é que pode? Estava até orando a Deus. Falei, Senhor, como é que pode? As pessoas estavam no mundo e às vezes estava lá, tinha mais amigos, né? Todo mundo queria estar em volta, né? Conseguia viver bem com todo mundo. Vai para a igreja, piora. Eu não sei o que é isso, piora. Todo mundo não quer ficar mais perto, não é porque ele se converteu, não. É porque não vê Cristo nessa pessoa. Esse é o grande problema, amado. Olha só, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nós somos conformados à imagem e à semelhança, nós estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo. Porque quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem ele se perde quando o pecado entrou. Jesus vem como o segundo Adão. Segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: para que agora nós possamos ser conforme à imagem do Filho, propósito da predestinação. Espera aí. Então, você observa que Jesus, quando desceu na terra, no seu exemplo físico, todo mundo queria ficar perto de Jesus. Jesus muitas das vezes falava assim com seus discípulos: entra no barco e vaza, que eu vou despedir da multidão. Tinha dificuldade de sair, embora eles tinham interesses em algum milagre,
Mas eles procuravam Jesus, eles queriam saber, até os governantes queriam conhecer Jesus, sumos sacerdotes, os caras que ficavam mais isolados, não quero conhecer esse cara, quem que é esse cara? Todo mundo queria conhecer, todo mundo queria ficar perto, era o prazer, quero estar perto, quero ouvir das palavras e tudo. Aí hoje, pessoas se convertem, todo mundo vai embora, não quer nem ficar perto, né? Mas as trevas não combinam com luz. Espera aí, amado, a luz tem que influenciar as trevas. A treva não resiste à luz. A treva nunca vai vencer a luz. Mas por que as pessoas se distanciam da gente? Por que as pessoas não gostam de conversar com a gente? Por que as pessoas têm dificuldade em ter um relacionamento conosco? Porque talvez não está vendo Jesus em nós. Está vendo algo diferente. A gente vira crente, olha o que a gente faz. Muitas das vezes acontece muito com o novo convertido. Eles começam a desprezar os ímpios, desprezar os caras. Tem uma interpretação do evangelho totalmente diferente. Vamos distanciar dessas pessoas, né? Vamos sair fora, não vamos nem conversar que é ímpio. Não é isso. Paulo diz, está lá nas suas cartas aos Coríntios. Olha, Paulo fala assim, não os associeis. Olha o que Paulo vai dizer, com aqueles que dizem ser cristão e não são. É muito mais perigoso. Aí ele fala assim, não estou dizendo para vocês em relação às pessoas do mundo, porque senão seria necessário vocês saírem do mundo. Olha só a diferença. Por quê? Porque nós somos colocados como luz nesse mundo para iluminar as trevas. As pessoas têm que ter prazer de sentar conosco, conversar conosco. A gente não pode desprezar, a gente tem que aprender a tratar todo mundo igual. Nós não somos, Paulo diz, a ninguém considerais superiores, mas considerai os outros superiores a você. Não importa o cargo eclesiástico, a posição que você exerce, você tem que considerar o mais inferior superior a você. Está na Bíblia, né? Ontem eu estava conversando com um cara lá no meu bairro, lá, ele falou que vai vir na igreja hoje. Eu sentei, estava no restaurante lá do lado da minha casa comendo, né? Fui naquele horário lá, e tem um rapaz ali do meu bairro ali, que ele é meio doidão, gosta de chapar no coco mesmo, mas é uma pessoa que, extravagante, sabe? A pessoa gosta de conversar, é um cara bom, de vez em quando chama ele lá, faz serviço para mim lá na oficina. Aí um dia ele me viu dentro do restaurante, ô pastor, ele fala numa altura, que todo mundo que não sabe da minha vida passa a saber. O pastor está ali, eu até abaixei a cabeça, se eu estava comendo, eu baixei, logo que eu vi ele entrar na porta, eu abaixei a cabeça, falei, vai falar. Foi dito e feito, e começou a conversar, ó o pastor ali, ó o pastor ali. Aí ele pegou o prato de comida, ele veio para o meu lado, eu falei, ó, se você sentar nessa mesa aí, você vai ser persuadido ao evangelho. Ele sentou mesmo, sentou, eu falei, agora eu vou te casquetar, não adianta. Aí eu comecei a pregar o evangelho e falou assim, sabe por que, pastor, que eu não vou na igreja? Parei de ir, eu nunca fui na igreja, mas um dia que eu entrei, eu fiquei revoltado, eu estava separado da minha mulher, estava totalmente triste, acabado. Eu fui tudo sujo, descalço numa igreja. Assim que eu entrei na porta da igreja, o cara veio com um envelope para mim. Da mesma hora eu peguei aquele envelope, tampei fora e saí da igreja. Nunca mais pisei numa igreja. Primeira vez que o cara ia na igreja, para receber uma palavra, ele recebe um envelope. Hã? Aí ele falou, pai, ô birra. Aí eu, conversando com ele, comecei a falar do evangelho para ele, comecei a te falar sobre a pessoa de Jesus, porque às vezes as pessoas têm uma impressão, a forma que o evangelho hoje é expressado é dessa forma, é que Cristo te odeia. Essa é a pura realidade, porque você é um pecador. A pessoa vai evangelizar, acontece, amado, ela quer se colocar superiores às outras pessoas na forma do evangelismo. Você vai para o inferno, você vai isso, você vai aquilo. A pessoa pode estar até condenada ao inferno, mas não é dessa forma que você trata uma pessoa na questão do evangelismo. E outra coisa, você não tem que apresentar a igreja. Primeira expressão que as pessoas dizem, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja.
Essa é a primeira expressão, não é, isso é forma erradíssima de evangelismo. Você não tem que ir para a igreja, você tem que conhecer a pessoa de Jesus primeiro, apresenta Jesus como homem e depois apresenta ele como Deus. A pessoa precisa entender isso. Por quê? Porque se ela não entender isso, ela vai ter a impressão que ela tinha de Deus. Ela vai ter uma impressão como ela tinha que Deus. A primeira vez, quando eu comecei a conversar com ele, ele me fez uma pergunta difícil. Às vezes não seria tão difícil para mim se eu tivesse ali 2 minutos para me raciocinar e pensar. Porque tem hora que alguém, por mais que você tenha o conhecimento da palavra, vai chegar uma hora que uma pessoa vai fazer uma pergunta para você e você vai receber aquela pergunta no susto. Sua mente não vai conseguir conectar de imediato. Ele me fez uma pergunta, ele falou assim, como é que você me prova? Primeira pergunta que ele me fez, que a Bíblia ela é correta, sendo que existe várias traduções dela, sendo que existe o Alcorão, foi Testemunho de Jeová. Fez uma pergunta, quando eu recebi aquela pergunta, para mim responder ela com 5 minutos seria fácil. Naquela hora eu falei, meu Deus, eu já recebi essa de cara. Só que Deus me deu graça, que eu consegui persuadir. Ele disse, você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar nisso. É verdade. E ali, o evangelho entrou, falou, onde é a sua igreja? Falei, eu congrego ali no Democrata, eu vou lá amanhã. E talvez, amado, ele venha, que Deus o ajude que venha. Mas por quê? Não foi ali a intenção de apresentar igreja para ele. Eu apresentei Jesus, eu apresentei a pessoa de Cristo para ele. É isso que a gente precisa entender, porque a gente está espantando pessoas da igreja. A gente está fazendo as pessoas da própria igreja banhar birra de igreja, sair da igreja e nunca mais voltar na igreja. Evangelho não é isso, igreja não é isso, corpo não é isso. O mais importante de tudo, que você não ignorou com ele, você brincou, não brincar com ele, a sua brincadeira foi a sua fé. Grande verdadeiro diante do Pai, mas induzir ele a ouvir a sua palavra. Você vem aqui, você falou com ele, você sentar aqui, eu vou te persuadir, não foi? Foi. Aí eu vou sentar ali. Quer dizer, uma brincadeira, você brincou com ele, você levou por causa de uma brincadeira. E ele, você pensando que ele ia afastar, pelo contrário, nessa brincadeira aqui, ele sentou do seu lado. Se você leva a sério, se você sentar com ele, você vai ter que converter, porque você pode pro inferno. Acabou, o cara não vai olhar pra sua cara mais. É verdade. Vamos adiantar aqui que eu falei muito. Deus é o nosso refúgio. No Salmo 4, 92 expressões chamam a atenção. A primeira, laço do passarinheiro. Põe lá, professor, laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência de ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno para escrever o diabo, nosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas e ceifa muitas vidas, bênção da cura divina. Foi assunto de uma lição neste trimestre. Eu acho que foi eu que apliquei essa eleição. Foi. Por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim mesmo, passando pelo laço passarinheiro, pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio, nossa fortaleza, por isso não seremos abalados. O salmista ele usa a expressão peste perniciosa, o significado literal dela é isso, refere-se a epidemias ou doenças. Não, volta lá, laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro significa, refere-se a uma... Sobe um pouquinho, professor. Aí, significa, no sentido literal, significa uma armadilha usada por caçadores de pássaros passarinheiros para capturar aves. Era comum o uso de redes, cordas disfarçado para pegar os pássaros de forma inesperada. É a mesma ação do diabo, pegar os servos de Deus de forma inesperada. Era laços, armadilhas. Mas se embaraça, é isso mesmo. Era armadilha lá, usada para caçadores. Sobe, professor. E é outra coisa que ele vai dizer sobre peste perniciosa.
O que é peste perniciosa? O significado literal refere-se a epidemia ou doenças mortais que se espalham rapidamente e causam grande destruição, como pragas afligiu a população inteira da antiguidade. Essa Covid foi peste perniciosa, né? Existe dengue, essas outras enfermidades. Está tendo uma epidemia aí, né? Todo mundo está ficando gripado, problema na garganta. Então, são essas ações do inimigo. Isso é tão evidente, amado, é tão evidente nos nossos dias que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O diabo, ele não está brincando de ser diabo, amém? Vamos lá, onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina, que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que guarda e protege, livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente ao nascente, o sol, o Espírito, o Senhor alvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados à sua proteção. Então, entenda uma coisa, nós temos a proteção de Deus, tá? Deus é onipotente. O diabo tem poder? Tem. Deus tem todo o poder, né? Então, Deus, ele nos protege o tempo todo, ele coloca anjos, né? A Bíblia fala que os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem, né? Então, nós temos a proteção de Deus. Por mais que o diabo arma ciladas contra nossas vidas, é Deus quem livra. Tem muita coisa, amado, que você não vê, mas você não sabe a sua vinda para a igreja. O que Deus te concedeu de livramento? Você não sabe, né? Então, Deus sabe todas as coisas e nós precisamos ter mais confiança neste Deus, amém? Estou correndo aqui porque o nosso tempo está meio esgotado. A revista da escola dominical é algo que, às vezes, tem aulas que a gente, às vezes, precisaria de mais tempo, né, amado? Porque é muito abrangente o assunto, é muito rico o assunto, né? Mas, infelizmente, a gente tem que acelerar o processo. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade, forças que operam mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, a morte. 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia fala que o último a ser derrotado será a morte. Por isso, tudo que está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma promessa que ela tá tanto no presente quanto no futuro, né? Porque todos os dias as portas do inferno tentam prevalecer contra a sua vida, né? E a promessa é, elas não prevalecerão contra a igreja. Só que olha a expressão que Paulo usa, contra a igreja. Paulo não diz contra uma pessoa ou contra outra pessoa. Ele está dizendo, referindo à igreja. Ele está falando da coletividade. Ou seja, uma igreja unida, o diabo não pode derrotar ela. Amém? Nos dá segurança. A igreja jamais vai ser derrotada e que, por mais perverso que o mundo seja, sempre vai haver igreja para Jesus arrebatar. Vai. Porque o trigo está envolvido no meio do joio. Pode estar no meio de ovelha, né? Lobos estão aí o tempo todo para devorar. A igreja está sendo protegida dentro desse ambiente que ela está. Só que o que acontece? O diabo, a estratégia dele é poder levar o máximo que ele pode levar, poder derrubar o máximo que ele pode. Então, toda vez que você encontrar a palavra igreja, na Bíblia, ele não está se referindo a um indivíduo, ele está se referindo à igreja no contexto geral, uma igreja no mundo inteiro, uma só igreja, que representa um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo.
Ele vai agir na individualidade. Por quê? Paulo diz uma coisa interessante, uma das cartas que esses dias eu estou meditando muito sobre a questão da igreja de Cristo. Eu estava até compartilhando isso com o professor. A carta de Coríntios, capítulo 5, Paulo fala uma coisa interessante. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quando ele manda expulsar aquele cara que estava em adultério da igreja, eu quando li esse texto pela primeira vez, eu falei, nossa, Paulo é ruim mesmo, hein? Tá doido? Por que não agiu de misericórdia contra o cara? O cara estava lá em adultério e ele mandou arrancar o cara para que o corpo seja entregue a Satanás e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele não teve pena. E a igreja questionou Paulo por isso. A igreja queria brigar com Paulo acerca disso. Só que Paulo vai dizer um pouco mais abaixo. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? A irmã Lee Neves, que é confeiteira, ela sabe, né? Se você colocar um pouco... É confeiteira essa irmã? O Rodrigo né? É doce... Faz. Então, todo mundo aqui que faz bolo, pão, sabe que se você colocar um pouquinho de fermento, não precisa muita coisa, não. Ele contamina a massa inteira. Isso que Paulo está dizendo. Por isso que o fermento na Bíblia ele sempre foi denominado como pecado, abominação para Deus. Por quê? Ele levenda, ou seja, ele contamina o corpo inteiro. Então, quando Paulo manda expulsar o cidadão da igreja, é para que a igreja não pudesse ser influenciada pelo pecado daquele cara. Só que a igreja foi influenciada pelo pecado daquele cara. Porque quando você vai para a carta de Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz, porquanto examine-se o homem a si mesmo, depois coma. Só que o texto mais abaixo, ele termina dizendo assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ou seja, o pecado de um homem ou de uma parte da igreja contaminou quase toda a igreja. Deixa eu falar uma coisa, abrindo parênteses aqui. Você... Eu, qualquer um aqui, é responsável pelo crescimento, tanto o crescimento quanto a destruição da vida espiritual de quem está à sua volta. Você está entendendo? Então, eu tenho o poder de tanto influenciar uma pessoa, quanto também destruir a vida dela. Agora, uma igreja dividida, em contenda, em divisão, uma igreja que há pecado nela, ela influencia a espiritualidade de todos que estão envolvidos nela. Só usa a expressão que Paulo diz, fracos, ou seja, pessoas que estão fracas na fé, pessoas que estão doentes, enfermas, e pessoas que estão dormindo, mortas espiritualmente, ou tanto mesmo fisicamente. Por causa de quê? Por causa que talvez por causa de um homem ou de uma minoria que estava contaminando aquele corpo inteirinho. Então, o motivo pela qual Paulo diz, expulsai o tal no meio de vós, é para que a igreja não pudesse ser influenciada por esse pecado. E, de fato, ela foi, porque quando você vai para a carta de Coríntios 6,10, Paulo disse, não erreis os devassos, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os avarentos, ou seja, a igreja já estava repleta de pecado dentro dela. Vai saber se não foi por causa do pecado daquele cara que ele expulsou. Que a liderança da igreja estava permitindo aquilo, porque temos que tratar com amor. Temos que tratar com amor. Tem coisa, amado, que você não tem que tratar com amor. Tem coisa que você tem que aplicar a justiça. Paulo mesmo fala sobre isso. Se vocês julgassem a vocês mesmos, vocês não seriam julgados. Outro texto ele vai dizer, vocês pegam as causas de vocês e levam perante ímpios para serem julgados? Por acaso não tem homem sábio no meio de vós que possa julgar essa causa? E hoje o que você mais vê, se você vê uma igreja destruída, uma igreja que não prevaleceu, uma igreja que abriu, fechou, ela foi toda destruída, as ovelhas foram dispersas, cada um foi para um canto, e a maioria daquela igreja foi influenciada pelo pecado, outros se desviou, parou, saiba que havia pecado dentro daquela igreja, que o pastor não tratou, e por isso influenciou toda a espiritualidade daquela igreja. Então, a consciência não parte só de uma liderança, a consciência parte de todos, entender o que é ser igreja, o que é ser corpo. Se nós entendermos o que é ser igreja, o que é ser corpo, nós vamos viver unidade. Aí Paulo, o texto de Atos vai dizer, e todos os dias Deus acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos.
Ou seja, o prazer de Deus abençoar uma igreja, multiplicar a igreja, prosperar a igreja financeiramente, espiritualmente, é quando existe unidade entre ela. Comunhão entre ela, onde os irmãos se deleitem em viver em unidade, em amor, né? Então nós temos que vigiar sobre isso, entender que é ser igreja sobre a terra. Vamos aqui finalizar. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje em nossas vidas cristãs podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas. Antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem, naturalmente devemos fazer a nossa parte, sendo prudentemente em tudo, tomando cuidado em nossa segurança, porém compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor nosso Deus cuida do seu povo, né? Então, sempre colocar Deus em primeiro lugar, sempre orar a Deus, sempre clamar a Deus em tudo que nós fazemos, porque nós precisamos da proteção de Deus. A abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente em todo poder em suas mãos. Deus é onipresente. Não está preso ao tempo, ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos, nesta lição de 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa da proteção divina abrange a nossa vida, em toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. É poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer contendas e trazer calmaria em nossa vida. Então, Deus é onipotente. O que define a Trindade na Bíblia? Ela tem que ter esses 3 atributos: onipotência, onipresença e onisciência, né? O diabo tenta imitar a Trindade, né? Que no caso está lá no texto de Apocalipse, o anticristo, o falso profeta e o dragão, né? Mas eles nunca vão conseguir chegar perto de Deus, porque o que define a Trindade, nós conhecemos a Trindade porque tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, os 3 carregam esses atributos: onipotência, onipresença, onisciência. Então, as pessoas que podem chegar em querer negar a existência do Espírito Santo, querer negar a existência do Filho como Deus, é só mostrar para eles, biblicamente, que eles são os únicos que carregam esses atributos: onipotência, onipresença e onisciência, né? Então, isso revela a Trindade. Então, Deus usa desse poder que Ele tem para quê? Proteger, guardar e abençoar o seu povo sobre a terra. Amém? Conclusão: em Deus podemos desfrutar da proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor, e podemos experimentar seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo, vestimos da armadura espiritual, podemos resistir às investidas dos ciladas do diabo. Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio, nele estamos seguros e protegidos. Amém? Perguntinha rápida, nós vamos gastar aqui 3 minutinhos, que a irmã Neves vai responder rápido. Brincando. O que o apóstolo Paulo nos apresenta no capítulo 6? Verdade. Cite pelo menos 3 expressões que indicam o nosso inimigo espiritual em Efésios 6. O que o Salmo 91 revela? Revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. 4, certinho. Como uma base na doutrinária para a proteção divina, o que o Salmo 91 apresenta? Apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. 5. Como Deus é apresentado à luz dos textos em Efésios 6 e Salmo, conforme estudamos nesta lição. Certinho. A irmã Neves tinha que ser pregadora. Irmã. Respondeu as perguntas tudo e respondeu tudo certinho. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe mesmo.
Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer. Muito obrigado, Jesus, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua presença, por falar conosco. Muito obrigado, Deus, porque somos gratos ao Senhor por nos ensinar.